E se você se arrepender ainda mais por ter continuado nesse casamento? Talvez você já esteja há meses ou até anos tentando decidir o que fazer com o seu relacionamento. Um dia você pensa em ir embora, no outro você lembra dos momentos bons, pensa na história que vocês construíram, nos filhos, em tudo aquilo que já viveram, em tudo que ainda poderia ser recuperado. Então você começa a questionar a própria percepção. Será que eu estou exagerando? Será que ainda existe uma chance? Será que eu deveria tentar mais uma vez? E se eu terminar e depois descobrir que tomei a decisão errada? É aqui que muita mulher fica presa. Você acredita que só poderá tomar uma decisão quando tiver 100% de certeza. Só que essa certeza dificilmente vai chegar. Decisões importantes quase nunca vêm acompanhadas de garantias. Meu nome é Wesley Augusto, eu sou psicólogo clínico e terapeuta de casais há 23 anos, especialista em relacionamentos. E todos os dias eu vejo situações assim no meu consultório. Muitas mulheres não permanecem porque estão felizes. Elas ficam porque o sofrimento conhecido ainda parece menos assustador do que a possibilidade de escolher errado. Elas sabem como sobreviver naquele casamento. Elas já aprenderam a medir palavras, a evitar determinados assuntos, a suportar a solidão a dois, a se contentar com breves momentos bons, a esperar pela próxima promessa de mudança que mais uma vez não vai ser cumprida. Sair significa entrar num território desconhecido, e o desconhecido assusta. Por isso, você continua analisando tudo. Volta para o passado, revê as conversas, procura sinais, tenta descobrir se ele ainda te ama, tenta calcular se o casamento ainda tem solução. Só que enquanto você espera uma certeza impossível, a vida vai passando. E existe uma coisa que você não está considerando. Você pensa muito no arrependimento de terminar, mas quase nunca pensa no arrependimento de continuar. No arrependimento de olhar para trás daqui a uns 5 anos e perceber que nada mudou. De ter dedicado mais uma parte da sua vida tentando salvar sozinho o casamento que exigia a mudança dos dois. De ter se afastado ainda mais de si. De ter perdido o brilho, a confiança, o desejo e a própria voz tentando evitar uma decisão dolorosa. Permanecer também é uma decisão. Mesmo quando parece que você apenas está esperando. Mesmo quando você diz que ainda não sabe. Mesmo quando você afirma que precisa de mais tempo. O tempo não fica parado enquanto você decide. E eu não estou dizendo aqui que toda mulher confusa deve terminar. Também não estou dizendo que um casamento difícil não possa ser reconstruído. Eu trabalho com isso todos os dias. Mas a reconstrução exige fatos, exige participação dos dois, exige responsabilidade, reciprocidade, mudança consistente. A palavra dele precisa virar atitude. O pedido de desculpa precisa virar mudança. A conversa precisa produzir um comportamento diferente, não só uma nova promessa, porque só o amor não basta. Você pode amar alguém e ainda assim estar profundamente infeliz ao lado dele. Você pode amar e reconhecer que está se apagando. Você pode amar e perceber que já tentou muito mais do que deveria ter tentado sozinha. Então pare de se perguntar se você ainda ama esse homem e faça a pergunta que vai te trazer lucidez. O que estamos fazendo concretamente para que esse casamento se torne saudável? Ele reconhece o impacto do comportamento dele? Ele está disposto a conversar sem fugir, atacar ou inverter a culpa? Existe mudança que permanece depois que a crise passa? Você ainda consegue ser você mesma dentro desse casamento? Ou você precisa continuar se diminuindo, se apagando, para que ele permaneça no lugar de conforto? No meu método exclusivo, chamado Só o Amor Não Basta, você não é empurrada para ficar nem para sair dessa relação. Mas eu vou te ensinar a enxergar o que você está vivendo com consciência, com lucidez, com clareza. Você vai recuperar sua voz, você vai construir limites, você vai resgatar o seu brilho e aí sim avaliar o seu casamento a partir dos comportamentos, não apenas do medo, da culpa ou da esperança. Talvez você nunca tenha certeza absoluta de que uma decisão não vai doer, mas pode construir clareza suficiente para não continuar entregando a sua vida ao medo. Então, antes de perguntar,
E se eu me arrepender de terminar? Tenha coragem de se perguntar também. E se o meu maior arrependimento for perceber que permaneci tempo demais num casamento em que eu me apagava um pouco todos os dias? Eita paulada esse vídeo, hein? Se você quer um psi que fala aquilo que você precisa ouvir, segue meu perfil que todos os dias tem conteúdo novo.